Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Convidados, minhas senhoras e meus senhores. Há 50 anos descobrimos que não há só gaivotas em terra quando mulheres e homens se põem a pensar. Descobrimos que as gaivotas voam quando homens e mulheres se põem a pensar. Há 50 anos, uma gaivota levantou voo. Essa gaivota voava, e nós, como ela, ficamos também livres para voar. Hoje sabemos mais sobre a liberdade do que sabíamos naquele dia. Sabemos que é fundamental que as gaivotas voem, mas sabemos também que não é indiferente à liberdade que temos se as gaivotas voam mais alto ou mais baixo, se voam para a frente ou se voam para trás e, voando para a frente, se voam mais depressa ou mais devagar. Aliás, Sr. Presidente, não é desde logo indiferente à liberdade que temos o próprio motivo que leva a gaivota a voar. Se levantar voo para substituir uma ditadura por uma democracia, voa para a liberdade. Mas se levantar voo para substituir uma ditadura por uma ditadura de sinal contrário, a praia onde aterra a gaivota tem a mesma nenhuma liberdade que existia na praia de onde partiu. É por isso que o general Ramalhianes sublinha o valor do 25 de novembro e diz que é um erro separá-lo do 25 de abril. É por isso que a Iniciativa Liberal apresentará ainda hoje uma deliberação nesta Assembleia para que o programa das comemorações do 25 de abril da Assembleia da República passe a incluir uma cerimónia solene no cinquentenário do 25 de novembro. Memória e história são liberdade. Não somos menos livres porque temos uma longa história de quase 900 anos. E não, Sr. Presidente, história não é dívida. A história não obriga à penitência. Quem declara ser nossa obrigação indemnizar terceiros pelo nosso passado, atenta contra os interesses do país, reduz-se à função de porta-voz de sectarismos importados e, sobretudo, afasta-se do compromisso de representar a esmagadora maioria dos portugueses. Há quem queira, ainda hoje, obrigar a gaivota a voar para trás. Há quem queira, por exemplo, ajustar contas com as mulheres do nosso país pela liberdade que conquistaram. Há mesmo quem queira, sob disfarces piedosos, voltar a perseguir mulheres, dedicar-lhes o destino, dizer-lhes que é e o que não é próprio para elas. A esses, neste mesmo lugar, onde Natália Correia voou bem acima da cabeça bisonha de Morgado, digo que nunca é o caso de as mulheres voarem demasiado alto. É sempre o caso de esses que as querem sem liberdade não terem asas para as acompanhar. Senhor Presidente, houve um tempo em que não se podia falar de nada. Depois veio aquele tempo em que se podia falar de tudo. E agora vivemos num tempo em que parece que se pode falar de tudo, mas não se pode falar, na verdade, de nada. É urgente combater esse wokeismo desnaturado, que em tudo se infiltra, que quer acorrentar as gaivotas do pensamento e da expressão. Querem um exemplo? O Governo afirma no seu programa que quer estimular a criação e o reconhecimento de plataformas de verificação de factos. E eu pergunto, qual é a entidade que vai fazer o reconhecimento de tais plataformas de verificação dos factos? Qual é a entidade que vai dar às plataformas o selo de grandes irmãos verificadores? E respondo, aqui e agora, que pode ser qualquer entidade. E qualquer que seja, para nós, será sempre um Ministério da Verdade. E por isso, estaremos frontalmente contra ele. Agora e sempre. A gaivota voa mais baixo do que devia. A gaivota voa mais baixo do que devia quando o coletivismo ganha terreno e determina o caminho do indivíduo. Quando esse caminho tem de fazer-se contra ou apesar do Estado, quando o Estado impede crescer pelo trabalho e quando o sucesso e o mérito das pessoas e das empresas não são celebrados, mas desvalorizados, criticados ou mesmo punidos.
A gaivota voa mais baixo do que devia, quando o Estado tira muito mais do que aquilo que devolve em justiça, em saúde ou em educação. Quando 1 em cada 3 jovens foram obrigados a emigrar. Quando 1 em cada 4 dos que cá estão não encontra emprego. Quando 1 em cada 4 dos que cá estão não encontra emprego, senhores deputados. Quando 3 em cada 4 dos que trabalham ganham menos de 1000 euros. A gaivota voa mais baixo do que devia, quando o Estado tira muito mais do que devolve. E isso é verdade, quando o IRS deixa de ser um imposto sobre o rendimento e passa a ser um imposto sobre a idade, punindo quem tem mais de 35 anos. Quando faltam casas para comprar, porque os impostos e a burocracia atrasam a construção, e quando faltam casas para arrendar, porque o bafo frio das rendas congeladas do fascismo se manteve. Pasme-se, até hoje, obrigando pessoas privadas a fazer o papel social que cabe apenas ao Estado. A gaivota voa mais baixo do que devia, quando os mesmos de sempre se revezam entre si e não têm a ambição nem a coragem de pôr o crescimento económico à frente do crescimento de clientelas e burocracias. Quando a pobreza persiste e quando ter filhos, mesmo trabalhando, é uma via rápida para empobrecer. 50 anos depois, sabemos que a gaivota voou demasiado baixo, muito mais vezes do que devia. Mas também sabemos que o caminho da liberdade nunca se faz quando as gaivotas voam para trás. 50 anos depois, já não há mais tempo, nem desculpas. Aos que à esquerda querem ser donos do 25 de Abril, aos que à direita se envergonham do 25 de Abril e aos outros, saudosos do bafio, da miséria e da opressão, aqui solenemente digo que saiam da frente, que atrás vem gente. Aos que têm agora o poder, aos que têm agora o poder, digo também, façam voar as gaivotas mais alto e mais depressa. E se não tiverem ambição para fazer, nunca se esqueçam das palavras de Torga. Em liberdade, os cidadãos são sempre donos do terrível poder de recusar. Em liberdade, por cada gaivota que não levanta voo, por falta de coragem e sem ambição, há 2 que se levantam prontas para voar. Senhor Presidente, viva o 25 de Abril, viva a gaivota que voa quando mulheres e homens se põem a pensar, viva a liberdade.